Quando Deus nos manda conquistar, conquistar é um lindo verbo, mas é um verbo que foi capturado, sequestrado pela teologia da prosperidade. Qual é o problema quando a teologia da prosperidade, aquelas igrejas que são adeptas dessa ideologia, chamada de teologia, mas não é teologia porque não é bíblica, nos oferece? É o peso que coloca sobre as pessoas. No sentido de, se você não conquistou, é porque Deus está lhe dizendo alguma coisa. Você está em pecado. Porque se você tiver em comunhão com Deus, você vai vencer e realizar todos os projetos. Isso não é verdade. E aí ela estabelece uma comparação. Aquele irmão que é fiel a Deus conquistou. Se você não conquistou, é porque você não é fiel a Deus. Esse peso traz grandes consequências do ponto de vista emocional, porque ignora as nossas vulnerabilidades. Todos nós temos uma ou mais vulnerabilidades. Deus nunca vai me mandar conquistar numa carreira de cantor. Até porque, para ser cantor, tem que ouvir bem. Não é o meu caso, eu não ouço bem. Só estou ilustrando para mostrar que, às vezes, essas teologias ou ideologias, melhor dizendo, ignoram as nossas dificuldades. Se eu tenho um sério problema no meu joelho, eu não serei um corredor profissional. Por mais que eu queira, por mais que eu sonhe, eu tenho essa vulnerabilidade. Mas eu posso, é claro, em outras áreas, ser mais do que vencedor. Só estou salientando esse cuidado que temos que tomar para que nós não nos comparemos. É uma tragédia a comparação. Porque quando nós nos comparamos, nós ignoramos quem o outro é. Nós ignoramos as possibilidades que ele teve e eu não tive, ou vice-versa. Nós somos únicos, nós somos incomparáveis. O pai que diz ao seu filho: mas o fulano, seu colega, ele conseguiu, por que você não consegue? Sim, mas são dois filhos completamente diferentes, com história completamente diferentes, e a conquista de um não será de outro, e vice-versa. Esse é o cuidado que nós temos que tomar para que em nossa marcha, em nossa jornada, em nossa conquista, nós façamos isso incluindo as nossas vulnerabilidades e as nossas dificuldades. Não quer dizer que as nossas dificuldades nos destinem a ser perdedores. Não é isso. Eu estou dizendo que para algumas pessoas a conquista será mais veloz e para outras mais lentas. Para algumas pessoas vai doer mais do que vai doer para outras. Quem teve uma infância cheia de traumas e massacres emocionais vai ter que, desculpe a expressão, brigar mais para conquistar. E outros que tiveram uma infância muito bem conduzida, equilibradamente do ponto de vista emocional, terão mais facilidades para avançar. O que não quer dizer que seja verdade. Porque às vezes aquele que tem facilidade descansa na facilidade. E aquele que tem dificuldade diz: é difícil, você não vai conseguir. Eu me lembro, eu já contei essa história aqui, quando eu me candidatei ao mestrado em História na Federal Fluminense, como eu era de comunicação e teologia e não de história, a diretora me disse: você não vai passar. Você pode fazer a prova, mas não vai passar. Eu tive uma vulnerabilidade, de fato eu não tinha feito
graduação em História. Era o meu ponto fraco. E ela disse que eu não ia passar. Então eu fui para casa e não fiz a prova. Só que não, eu fui para casa e estudei mais que todos os outros meus colegas que eram de História. Que eu era de outra área, comunicação, teologia. E eu passei. Então, nem sempre a nossa vulnerabilidade nos destina a não vencer, mas temos que saber conhecê-las e então prosseguir a despeito de nossas vulnerabilidades. Por isso, eu sempre digo que nós sempre temos que colocar em ordem o nosso mundo interior. É um título de um livro muito bom, por sinal, porque se nós estivermos emocionalmente desorganizados, confusos, nós não conseguiremos triunfar. Eu sempre também digo que nós temos sempre que investir em estar o nosso mundo interior organizado, porque a gente não sabe se amanhã vai ficar doente. Se você estiver forte, você passará pela doença. Forte emocionalmente, que eu me referindo aqui. Eu não sei se amanhã eu vou ficar desempregado. Mas se eu estiver forte emocionalmente, eu vou enfrentar essa dificuldade. Porque às vezes nós queremos ficar fortes quando vem a dificuldade. Ora, quando vem a dificuldade, estamos sem força. Não vamos ter força na dificuldade. Nós temos que estar fortes antes da dificuldade. Temos que estar preparados para as dificuldades da vida. E elas vêm para todos nós em diferentes momentos, segmentos e áreas da nossa vida. Por isso, em nossa igreja, nós temos o programa celebrando a recuperação, toda segunda-feira. Não é para quem tem problemas, é para quem não quer tê-los. Já se prepara, porque quem não teve vai ter. É da dinâmica da existência humana. Mas também precisamos colocar em ordem a nossa teologia. Uma pessoa me disse o seguinte, quando veio aqui para a igreja e ouvia os meus sermões, olhava para a esposa e ela olhava para ele e dizia: ele não vai bater? Isto é, ele não vai pegar pesado? Ele não vai dar uma cajadada na gente? Isso não é sermão. Sermão que não bate, que não mostra o pecado, que não mostra... Não é um bom sermão, porque ele a vida inteira ouviu o sermão em que o pastor só batia. E esse daqui, bobão, não bate, não é um bom pregador. Já ouvi essas queixas outras vezes. Nossa teologia é equivocada. Teologia equivocada acerca de Deus. Nosso Deus eterno, Deus de toda a graça. Então, o pastor bom é aquele que usa o cajado. Mas se você olhar na Bíblia, olhar os pastores, qual era a função do cajado? Para ajudar o pastor a caminhar. E para ajudar o pastor a resgatar. Em nenhum lugar o cajado é usado para bater na cabeça da ovelha, mas para tirar do seu problema, do seu risco, do seu perigo. Mas por alguma razão desenvolveu-se essa teologia nociva, em que um pastor que não bate não é bom. Já tivemos pessoas aqui que não ficaram na igreja, porque o pastor, no caso eu, não batia. Eu quero o sermão que o pastor bata. Uma perversão total da teologia. Feita esta introdução, mostrando que há muitos pregadores, desculpe a franqueza, que cometem um abuso espiritual. Por serem pastores, atacam, ferem. Vocês acompanharam essa semana um pronunciamento de um pastor muito conhecido de uma igreja, de uma outra denominação, em que ele foi afastado do ministério pastoral por ser grosseiro e tratar mal as pessoas da igreja e mal até a própria liderança. E aquela igreja, que não é de nossa denominação, ele nem fala qual é, mas você pesquisar, você vai saber, entendeu que ele não tinha as qualificações para o pastorado,
pelo modo como ele tratava as pessoas, e o texto citado até por ele mesmo é o de Timóteo sobre as qualificações de um pastor. Estou dizendo isso, irmãos e irmãs, para que nós todos, como ouvintes, sejamos sempre atentos e sempre guiados e firmados na palavra de Deus. Aqui eu quero acrescentar mais um ponto que eu entendo que é importante, embora muitas pessoas ainda tenham dificuldade. Eu me refiro a traduções da Bíblia feitas do século XVII, que é a que os irmãos usam, e que depois foi só atualizada, mas é do século XVII, onde Deus é apresentado como irado, raivoso, vingativo. Naquela ocasião, encontraram no grego ou no hebraico, sobretudo, uma palavra que era boa, naquele contexto. Mas aquela mesma palavra significa um monte de coisa. Por exemplo, ira. Ira é uma palavra que tem várias possibilidades de tradução, e não apenas ira. Indignação, por exemplo, Deus está indignado com o pecado, é uma coisa. Está com raiva do pecado, é outra coisa. Então, é preciso que a gente leve em conta esses aspectos para que a nossa cultura religiosa, se eu posso usar essa expressão, seja uma cultura de paz e de alegria. O Antigo Testamento é alegria. O Novo Testamento é alegria. Dito isto, consideremos então Deuteronômio 1, 19 a 33. Eu fiz tudo isso por causa da palavra conquista, que é uma palavra muito querida em certos meios. Temos que conquistar. Fui numa certa igreja e aí eu fiz a bênção apostólica. Me pediram para fazer a bênção apostólica, eu fiz aquela que nós fazemos aqui. Mas aquela igreja que está voltada para esse campo da prosperidade, o pastor pegou a palavra e disse: então, meus irmãos, como será essa semana? Aí todo mundo, de conquista. Sim. O que não podemos é nos apropriar da palavra. Deus também nos pede para conquistar. Quando Deus fez a promessa, 400 anos antes, que o povo hebreu iria conquistar a terra prometida, o povo hebreu teve que conquistar, teve que vencer inimigos. Deus não disse: olha, conquiste, fechou o olho e tinha conquistado. Não, demorou muito tempo, muitas lutas, muitas batalhas em todos os sentidos, mas a conquista estava dada. Quando Davi foi escolhido rei, aqui quero recomendar a série A Casa de Davi, que está só em streaming, não está no canal aberto, muito interessante, porque Eugene Peterson tinha já nos demonstrado que Davi foi escolhido para ser rei, ungido por Samuel, mas só se tornou rei 20 anos depois. Conquista? Sim. Então, Moisés faz esse resumo nesse livro das suas memórias, que é o livro de Deuteronômio. Em seguida, 1:19 começando, saímos do Monte Horebe e seguimos pelo deserto. Foram terríveis aqueles momentos em que atravessamos a região montanhosa controlada pelos amoritas. Assim prosseguimos em obediência à palavra do nosso Deus eterno. Quando chegamos a Cádiz Barneia, eu lhes disse: vocês chegaram à terra montanhosa controlada pelos amoritas. O Deus eterno lhes deu essa terra. Conquistem-na. Esta é a ordem de Deus. Não tenham medo, não fiquem apavorados. Vocês me procuraram e trouxeram uma sugestão. O que acha de enviarmos alguns homens na nossa frente? Eles espionarão o território e nos indicarão as rotas por onde devemos seguir e que cidades invadir. Eu concordei com a sugestão, escolhi 12 homens,
um para cada tribo. Eles saíram, subiram pelas montanhas e, para espionar o território, chegaram ao vale de Escol. Recolheram o que a terra produzia e me trouxeram. Eles nos garantiram, de fato, o território que o Deus Eterno nos está dando é muito bom. Contudo, vocês não quiseram ir e se revoltaram contra o Deus Eterno. Vocês ficaram murmurando em suas tendas. Vocês diziam, o Deus Eterno está com raiva de nós. Por isso ele nos tirou do Egito para nos entregar aos amorritas e nos aniquilar. Não sabemos o que fazer. Estamos com medo, porque ouvimos o que os espiões nos disseram. O povo do outro lado é maior e mais poderoso do que nós. Suas cidades são grandes e com muros até o céu. Eu achei essa expressão maravilhosa. As muralhas chegam até o céu, disseram os 10 espias. E o povo acreditou. Além disso, nós vimos gigantes entre eles, que eu acho que não existiam. Diante disso, eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O nosso Deus Eterno vai na frente de vocês e vai lutar por vocês. Ele já fez isso por nós no Egito e depois no deserto. Vocês viram como ele nos conduziu? Ele foi como um pai que carrega seu filho. Ele fez isso como vocês durante a caminhada até aqui. Nem assim, termina Moisés no texto que estou lendo, vocês creram no nosso Deus. Ele foi na frente de vocês durante toda a jornada. Ele procurou lugares onde pudesse acampar. De noite ele estava no fogo que iluminava o caminho para vocês. De dia ele estava na nuvem. Para conquistar, precisamos em primeiro lugar nos lembrar daquilo que o Deus Eterno já fez. Gente, para mim, isso é uma inspiração tremenda. Quando eu olho, eu sei que também é a sua experiência, para aquilo que o Deus Eterno já fez na minha vida, eu só posso fazer aquela exclamação sem resposta. Eu não estaria aqui se não fosse Ele. Eu não estaria vivo se não fosse Ele. Então, quando eu enfrento uma dificuldade, mas Deus não fez, por que eu vou temer? E Deus age das maneiras mais extraordinárias que nós nem sequer imaginamos, só quando depois nós contamos. É conhecida a minha realidade pessoal. Em 2008 ou 2009, eu tive um câncer bastante difícil na próstata. Tive que operar. Fiquei 15 anos sem nenhum sintoma, e recentemente, sem sintoma também, eu fui diagnosticado com a recidiva, fiz 25 aplicações de radioterapia, que não senti nada, bem levado pelos meus irmãos aqui da igreja para sessões, e não tenho nada. Acho que um dia terei, de novo, mas já estarei morto. Eu estou dizendo isso, contando essa história de novo, por um detalhe muito pequeno. Como é que eu soube, como é que os médicos souberam que eu estava com câncer lá atrás? Porque eu tive um desconforto urinário e eu disse, então vou procurar um médico. Nunca tinha ido a um urologista, naquele contexto, naquele momento. Não, desculpe, tinha ido já tinha um urologista. Então eu procurei, porque eu estava com desconforto. E aí, ele disse, bom, Israel, já que você está aqui, vamos fazer o toque. Coisa que os homens adoram, só que não. E muitos não vão só por causa disso. Uns tolos, os homens que procedem são tolos. Estão colocando sua vida em risco sem necessidade. Então, ele tocou de Israel, está tudo beleza com a sua próstata. Mas já que você está aqui, vamos fazer o exame? Faz o PSA. Aí eu fiz o PSA, levei para ele. Está ótimo o seu PSA, mas já que você está aqui, vamos fazer uma biópsia.
Aí eu fiz a biópsia. Eu estava com câncer. Aquela prostatite, que foi o meu caso, que eu reclamei a noite toda porque eu não conseguia urinar, aspas, salvou a minha vida. Porque talvez, quando eu soubesse, sem aquela prostatite, já não tinha muito o que ser feito. Por que eu estou contando isso de novo? Para explicar o seguinte. Então, quando eu olho para a minha vida, esse pequeno detalhe, eu até hoje me lembro, Nélio, me lembro no banheiro sem conseguir fazer xixi. Um trauma, coisa horrível. O Sr. Samuel está passando por isso agora. Mas o caso dele é diferente do meu. Até hoje eu me lembro. Mas eu me lembro também que fui ao médico. Ele falou, já que você está aqui, é por isso que eu estou aqui agora. Estou dizendo isso para mostrar que o Deus que fez é o Deus que faz. Agora mesmo, na segunda vez, não tinha nenhum sintoma. Mas o médico suspeitou que o meu IPC estava subindo um pouquinho. Não dá para saber o que é. Vamos fazer um exame caro, por sinal. E eu fiz o exame. E tinha lá uma colôniazinha mínima de células cancerígenas. Vamos matá-las. E foram mortas. Por isso, eu trago essa lembrança que eu e você temos que nos recordar daquilo que Deus já fez, porque nós esquecemos. O povo de Israel, e nós também, quando vinha uma dificuldade, eles se esqueciam que tinham passado pelo Mar Vermelho. Alguém que já passou pelo Mar Vermelho? Eu só cheguei nas margens e botei o pezinho lá. Ele não se abriu para eu passar. Nem precisava. Já passou uma vez, já abriu uma vez. Querendo dizer o seguinte, a gente esquece daquilo que Deus já fez, como se agora fosse diferente. Sim, até pode ser diferente, mas Deus não é diferente. Segundo lugar, nós precisamos perguntar se o projeto que desejamos realizar veio mesmo do Deus eterno para nós. Esse é um ponto muito valioso, porque Deus só nos envia para fazer aquilo que é bom. Deus nos dá, materialmente falando, só aquilo que é bom. Se você pensar bem, Canaã era um presente de grego. Canaã era habitado por 7 povos. Qualquer lugar de Canaã que você observava, tinha uma amorita, ou um evita, ou um jebusita, e mais tarde outros povos que ali se desenvolveram. Não era uma terra assim limpinha, né? Que você olha, só tem floresta, só rios, lagos. Tinha gente ali, um presente de grego. Mas Deus diz, vocês vão conquistar. Era um projeto de Deus, olhando no longo prazo, para que o Messias, o nosso Salvador, nascesse. Então, nós vamos conquistar, se o projeto for de Deus. Se for meu, não há nenhuma garantia de que eu vá conquistar. Por isso nós precisamos pedir confirmação a Deus, se aquilo é dele. Resolvi contar mais uma história pessoal, também já conhecida. Eu tenho poucas histórias para contar, então tenho que repeti-las. Eu era pastor aqui já há muitos anos, naquela época, há pouco tempo, eu fui convidado para ser o reitor do Seminário do Sul. Eu disse, fiquei muito angustiado. O seminário sempre foi a paixão da minha vida. Aceitar ou não aceitar. Aí eu reuni alguns homens, tinha mulheres também, algumas pessoas aqui da igreja, 30 pessoas, me reuni ali numa sala para pedir conselho a eles. Eu não sabia o que fazer. Se era de Deus, se não era. Aparentemente sim, mas será que era mesmo? Reuni os irmãos. Eu quero ouvir a opinião de cada um. E aí, opinião sim, opinião não, opinião sim, a maioria sim, mas um disse não, deu seus argumentos. Aí, o último irmão a falar,
alguns aqui o conheceram. Irmão Domingos Santana, porteiro, vindo da Paraíba. Mal sabia ler e escrever. Mas um homem de uma santidade, uma sabedoria excepcionais, se eu posso assim classificar. Quando ele falou, eu disse, confirmado, eu vou. Porque ele usou palavras que eu não lembro mais agora, de grande profundidade, e onde talvez não esperasse. E a pessoa mais preparada daquele grupo, do ponto de vista intelectual, disse para eu não ir. E a pessoa menos preparada disse para eu ir. E essa era a voz de Deus. Você tem um projeto, seja ele qual for. Ó Deus, é teu. Como às vezes se diz na gíria, tu estás nesse negócio? Posso contar contigo? Aí nós vamos conquistar. Se for só meu, Deus não vai participar disso. Terceira coisa que aprendemos nessa história aqui é que nós precisamos conhecer o território que nós vamos percorrer. Por isso a ideia dos 12 espiões. Irmãos, irmãs, vamos reafirmar isso. A fé não abre mão da inteligência. Fé e inteligência não são adversárias. São complementares. Uma ajuda a outra. A fé não vence sem estratégia. Conhecer e estudar é indispensável. E aqueles 10 espiões passaram no teste da inteligência, passaram no teste da estratégia, mas foram reprovados no teste da fé. Não tinham fé. Mas os dois, Caleb e Num, tinham conhecimento e fé. Esses são os que vencem. Só conhecimento, só fé. Precisamos das duas coisas relacionadas. Aqui eu volto então a esse verso impressionante para mencionar aqui a outra dimensão. Nós precisamos confiar que o Deus eterno segue na nossa frente, sem medo. No entanto, aqueles 10 disseram, as suas cidades são grandes e com muros até o céu. O medo fez com que vissem muros que alcançavam o céu. Isso existe? Não, não tem nenhuma cidade que alcance o céu, é impossível. Nem esse arranha-céus tipo Dubai, que agora faz no Brasil também, alcança o céu. Você vê ali onde ele chegou, tem 150 andares, mas não alcança o céu. Olha, mas lá na terra de Canaã, que o Deus eterno mandou nos conquistar, não dá para conquistar, porque as cidades têm muros que chegam até o céu, ou seja, inexpugnável, não dá para entrar, não tem jeito. Eles não confiavam que o Deus eterno estava na frente deles. O medo não vê o que o Deus eterno faz. O medo não permite que vejamos que o Deus eterno nos carrega no colo. O medo nos impede de ver o Deus eterno em ação em nosso favor. O medo impede que acreditemos nas palavras de Êxodo 13, 21 a 22, que os irmãos conhecem. O Deus eterno é um relato do autor. Ia com eles os hebreus na viagem. De dia, o Deus eterno seguia em uma coluna de nuvem. De noite, ele os acompanhava com uma coluna de fogo que iluminava o caminho. Eles viajavam de dia e de noite. Durante o dia, a coluna de nuvem nunca se afastou deles. Durante a noite, a coluna de fogo esteve sempre presente com eles. Bom, mas isso foi lá, né?
Deus não faz mais isso. Deus mudou. Vocês sabem que há uma corrente teológica chamada cessacionismo. O cessacionismo ensina que aquelas maravilhas que Deus fez cessaram. Foi para aquela época, não é para hoje. Bem, nós não somos cessacionistas. Deus é o mesmo, não mudou. Hoje ele anda daquele mesmo modo, não estamos no deserto, fisicamente, por exemplo. Eles não tinham a Bíblia, nós temos. Eles não tinham igreja, nós temos. Eles não tinham conhecimentos científicos que nós temos, por exemplo, só para ilustrar isso. Mas Deus continua sendo o mesmo, Ele continua a nos guiar. Como Deus nos guia? Claro que nós, lendo o relato bíblico, gostaríamos que fechássemos os olhos, Deus nos aparecesse, vem para cá meu filho, vem para cá minha filha. Isso até pode acontecer, mas não é o normal. Deus nos conduz sobre tudo. Por isso insistimos tanto por meio da sua palavra. Hoje nós lemos a seguinte palavra que Moisés recordou ao seu povo em Deuteronômio 1:30-31. Não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O nosso Deus eterno vai na frente de vocês para lutar por vocês. Ele já fez isso por nós no Egito e depois no deserto. Vocês viram como Ele nos conduziu? Ele foi como um pai que carrega seu filho. Ele fez isso com vocês durante a caminhada até agora. Mas o medo impede que nós reconheçamos isto. Deus age de maneira que nós não conseguimos muitas vezes imaginar. Eu lembro aqui o exemplo que você conhece bem, do rei Ciro. O rei Ciro, do século VI a.C., era um rei poderoso naquela época, não cria no Deus eterno. Achava o povo de Israel um substrato de pó de nada. No entanto, Deus disse: Ciro, você vai mandar de volta o meu povo que está aqui com você no exílio, de volta para Judá, de volta. E aí, o Deus eterno disse a Ciro, Isaías 45, 2 e 3, conte comigo, pois estarei à sua frente. Um rei que não reconhecia Deus como Deus, abrindo estradas belamente, derrubando muros fortemente e destravando fechaduras facilmente para permitir a sua entrada. Você terá tesouros que nunca viu e dinheiro que nunca recebeu. Para quê? Para que a promessa de Deus se cumprisse. E mesmo a ele disse para que não tivesse medo, porque Deus estaria com ele. O tema da coragem está totalmente vinculado ao tema da conquista. Todos nós sabemos disso. Quando você vai a um médico e ele é consciente, e você tem uma doença bastante grave, ele disse: olha, nós vamos fazer tudo para que você fique bom. Mas você precisa confiar que vai dar certo. Você não ouve isso? Tem médico que não tem esse cuidado, né? Mas a maioria deles diz: tome esse cuidado. Quero com isso, irmãos, dizer o seguinte: ao longo da Bíblia, vocês sabem disso, nós somos convidados a não ter medo. No Antigo Testamento e no Novo Testamento. Jesus várias vezes disse: não tenho medo. Quando houve aquela tempestade enorme lá, e os discípulos achando que iam morrer, ele disse: não tenho medo. Quando estava perto das dificuldades, indo para Jerusalém, e os seus discípulos estavam com medo de morrer lá, ele disse: não tenho medo. Quando Jairo soube que a sua filha tinha morrido, ele disse: não tenha medo. Nós todos sabemos o quanto de mal o medo nos faz.
E às vezes fala mais forte do que a palavra de Deus. Por isso eu comecei dizendo que temos que estar fortes emocionalmente para ouvir a voz de Deus. É possível que haja aqui pessoas que não têm medo, destemidas, graças a Deus. Mas é possível que haja aqui pessoas que vivem tomadas pelo pavor. Não me refiro a questões de ordem psicológica, que são tratadas em outro canal, mas me refiro àquele medo, o medo de tudo. Se está tudo bem, eu estou com medo, porque está bem e vai piorar. Como se as coisas não pudessem ir bem, por que não? Há pessoas que têm medo de ter medo e já ficam com medo. Por isso eu estou insistindo nesse ponto que nós podemos conquistar com aquelas salvaguardas iniciais que já apresentei. Que nós podemos olhar então para a história do povo de Israel e ver como o medo, aqueles 10 espias trouxeram um relatório em que a maioria das suas informações eram fake news. E o povo acreditou. E pagou um preço muito alto. Aquele povo não entrou em Canaã. Morreram todos. Os que saíram do Egito morreram todos. Só os 9 que nasceram no deserto é que entraram. Por causa do medo. Diante do medo, nós precisamos ler as promessas de Deus. Deus não mudou. Estou insistindo nesse ponto. E observar se são promessas realmente de Deus ou do nosso coração. Sinto que vamos colocar tudo devidamente organizado. E se Deus estiver na nossa frente, por que teremos medo? Se Deus está na nossa frente, a vitória não é certa? Alguma dúvida de que vamos vencer? De que vamos conquistar? Caleb e Josué não tinham a menor dúvida. E quando você começa a ler o livro de Josué, você vai observar que Caleb viu que tinha uma cidade que não tinha sido conquistada. Esqueceram de conquistar aquela cidade. Mas o mandamento era que conquistasse todas as cidades. Ele estava com 84 anos de idade. Ele disse, eu vou lá. O que Deus me prometeu quando eu tinha 40 anos, continuou em pé. E o Deus que me apareceu quando eu tinha 40 anos, continua o mesmo. Eu vou lá conquistar. Ele foi lá e conquistou. Repito, eu não sei como está a sua vida. Não estou aqui dizendo que todos são iguais. Absolutamente não. Alguns temos mais fragilidades do que outros, outros menos nessa área, naquela área. Todos somos iguais. Mas Deus diz, não tenha medo, conquiste Canaã. Vamos cantar agora uma música que tem essa mensagem. E a mensagem é olhar para Cristo e ouvi-lo dizendo, Israel, não tenha medo. Maria, não tenha medo. Jesus diz isso, não tenha medo. Se eu estivesse naquele barco e o barco estivesse afundando, eu teria medo. Jesus me diria, Israel, não tenha medo. Porque o mesmo Deus que fez o vento pôde dizer, cala a tua boca, vento. É por isso que nós podemos confiar. Não por nós, não por nossas qualidades, porque Deus está à frente na nossa vida. Vamos ficar em pé e vamos cantar. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero lhe fazer um convite, bem simples, não precisa me dizer, mas se você quer que nós oremos por você, esteja você passando por uma dificuldade em que a sua saúde lhe traz medo do que pode acontecer, pode ser isso. Ou o seu trabalho
traz medo para você, porque você não sabe o que vai acontecer, não sei, ou porque da sua família alguma coisa está fora de compasso, você está com medo de que tudo vai degringolar, não sei, ou você quer dizer, oh meu Deus, eu preciso avançar, eu preciso prosseguir, eu não quero ter medo, não quero permitir que esses sentimentos me consumam, me destruam, eu quero fazer aquilo que tem se proposto para eu fazer. Vem aqui, nós vamos então orar com muita alegria por você. Cantemos.